Bem, gente, aqui é o professor Luiz. Estou trazendo aqui um exemplo de uma questão do livro de física para a gente calcular qual é a tensão, a DDP, que vai estar aqui ligando dois resistores. Um resistor de 3 e outro de 5 ohms. O detalhe que ele fala na questão que o resistor de 5 ohms tem uma tensão, essa tensão é exclusiva para ele, de 7,5 volts. O que a gente sabe para a associação de resistores em série é que as tensões, a tensão total vai ser a tensão do resistor de 3 ohms mais a tensão do resistor de 5. Eu vou somar as duas tensões para poder dar o valor de U. E isso para uma associação em série. Para associação em paralelo, a tensão vai ser a mesma. Então, o detalhe, além disso, que as tensões, as DDPs vão ser somadas em uma associação em série, é que a corrente que vai passar aqui, o I, a intensidade da corrente, vai ser igual para as duas situações, para o de 3 e para o de 5. Então, isso aí é o detalhe para você encontrar a resposta correta. Então, você vai ter que calcular qual é a corrente que está passando nesse resistor aqui de 5 ohms. Para isso, você usa a primeira lei, que é a tensão diretamente proporcional à intensidade da corrente I. Então, a corrente vai ser a tensão sobre o valor do resistor. Como a tensão é 7,5 volts e a resistência, é de 5 ohms, então a intensidade da corrente vai ser 1,5 ampere. Essa corrente vai ser igual para o de 5 e também para o de 3. Aqui também vai passar uma corrente de 1,5. Então aqui a gente já sabe qual é o valor do U, qual é o valor da tensão. Para calcular a tensão nesse resistor, você também utiliza a primeira lei de Ohm. A resistência é 3 e a corrente é 1,5. Então você vai ter uma tensão de 4,5 volts. Essa é uma das formas de fazer. Então aqui você tem uma tensão de 4,5 volts e aqui você tem uma tensão de 7,5. Então o total, o valor do U é justamente a soma dessas duas tensões. Então o U vai ser 4,5 mais 7,5, ou seja, 12 volts. Alternativa correta, letra B. Esse exemplo aí essa questão do livro aí de física tá aqui na frente, né? É muito interessante que você vê lá todas as propriedades, todos os conceitos de associação em série, tanto para corrente quanto para tensão e a resistência. No segundo exercício, numa segunda questão, essa aqui é um exemplo do livro também, do mesmo livro, a gente vai encontrar qual é o valor da resistência da associação equivalente a resistência equivalente nessa associação do ponto A até o ponto B. Então a gente sabe que para uma associação em série você soma, os valores aí das resistências. Então você vai somar quando for em série, e em paralelo você tem que somar os inversos, Então aqui a gente já sabe que para essa associação aqui desses dois resistores, eu vou ter um resistor apenas de 30. Então eu vou ter 30 ohm, para essa primeira forma aqui que você vai resolver em parte, Você tem uma resistência aqui, a gente encontrou a resistência em série e a gente somou. Aí ele vai estar em paralelo com outros 3 resistores, que é justamente essa parte aqui. Aqui eu tenho um resistor de 30, outro resistor de 30 e um resistor de 60. Para poder achar esse valor, você tem que fazer a soma dos inversos, Uma das formas de você fazer. Você vai somar o inverso da resistência de 30, mais o inverso da resistência de 30, mais o inverso da resistência
de 60. E aqui a gente sabe resolver, né? Aqui vai dar o MMC de 30, 30 e 60, que é 60. Você pega o 60, divide por 30, vai dar 2. Depois divide por 30 de novo, vai dar 2. Depois divide por 60, vai dar 1. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser 5 sobre 60. E aqui você vai ter que inverter, né? Então, a resistência equivalente será 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 vai dar a resistência equivalente só nesse ponto de 12 ohm. Então, aqui, esses 4 resistores, né, vão dar origem a apenas um resistor de 12 ohm. Então, aqui vou apagar. E agora eu vou ter uma associação do ponto A até o ponto B, né, nessa forma. Um resistor de 5, um resistor de 12 e um resistor de 8. E aqui embaixo eu tenho um resistor de 25. Então aqui a gente tem 3 resistores que estão em série. Então, para calcular a resistência em série, você vai somar, né? 5 mais 12 mais 8 e vai dar o total de 25 ohm. Então aqui eu vou representar esses 3 resistores por apenas um resistor de 25. 25 em cima e 25 embaixo. Tem uma associação agora em paralelo. E na associação em paralelo, quando a gente tem 2 resistores de igual valor, a resistência equivalente vai ser o valor do resistor dividido pela quantidade de resistores. Eu estou aqui na frente. Não. Então aqui nessa última parte aí da associação dos resistores, você vai pegar o 25 e dividir por 2. 25 dividido por 2 vai dar 12,5 ohm. Então aqui você tem a resistência equivalente de todos esses resistores aqui como sendo apenas um resistor de 12,5 ohm. Tudo isso aqui pode ser representado por apenas um resistor de 12,5. Bem, essa daí foi a nossa dica de hoje, né? Trouxe aqui um exercício envolvendo a parte da primeira lei de Ohm e uma questão aqui, um exemplo do livro que envolve o conceito de associação de resistores. A associação em série, a gente vai somar os resistores, e uma associação em paralelo, a gente vai somar os inversos, né? E tem a regrinha que quando a gente tem um resistor em paralelo com o mesmo valor, a gente pega o valor desse resistor e divide pela quantidade de resistores que estão em paralelo. Também existe uma regrinha quando a gente tem 2 resistores com valores em paralelo, com valores diferentes. A gente faz o produto pela soma. Essa é a outra regrinha que também vai vir derivada lá da a soma dos inversos. Bem, essa foi a dica de hoje. A gente volta na próxima trazendo mais questões. Até mais.